Tem uma newsletter que eu sigo no e-mail, toda semana eles me mandam umas vagas internacionais e nacionais, nacionais do Brasil, claro. E, curiosamente, o salário médio de um sênior no Brasil é de R$ 15.500, de acordo com a pesquisa do Código-Fonte TV de 2023. Enquanto isso, só nessa semana, na quarta-feira passada, no dia 9 de agosto, o salário médio das vagas que eles mandaram, para sênior e pleno principalmente, estava em R$ 18.700. Então, a gente consegue ver uma discrepância muito grande. E não é nenhum framework a mais que você precisa, não é nenhuma linguagem a mais que você precisa, não é nada disso. O que você precisa é de uma língua nova, inglês. O inglês vai conseguir abrir tantas portas para você, porque a maior parte dos países desenvolvidos que pagam super salários vão operar em inglês. E isso é uma verdade que você tem que aceitar. Se você quer escalar o seu salário acima de uns 25 mil, você vai ter que aprender o inglês, tá? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como eu aprendi o inglês, que não acho que seja parâmetro para ninguém, mas é uma experiência que pode ser bacana. Eu vou falar como eu tô aprendendo o holandês, que agora que eu voltei pra Holanda, eu tô no processo de aprender essa nova língua também. E vou dar algumas dicas ao longo do vídeo de como você pode aprender não só o inglês, mas qualquer linguagem, mas eu tenho um foco, obviamente, mais específico no inglês, tá? Então, a primeira coisa, como eu aprendi inglês? Eu tive um pouco de sorte, porque meus pais me colocaram numa escola de inglês quando eu tinha 6 anos. Então eu fiquei nessa escolinha por 7 anos, e dali em diante eu já sabia bem a língua. Só que eu fiz uma coisa que, durante todos esses 13 anos que eu falo inglês, teve uma coisa importantíssima que me fez ficar com a língua e aprender novos vocabulários, que foi começar a me imergir no ambiente em inglês. Então eu assistia tudo em inglês, eu jogava tudo em inglês, meu celular era em inglês, meu computador era em inglês, então tudo que eu fazia estava nessa língua. Isso vai te ajudando porque você vai ao longo do tempo descobrindo novas palavras, vendo novos vocabulários, você vai se adaptando à língua, seu ouvido vai se acostumando com aquilo que você está escutando. Então, esse é o primeiro passo para você aprender qualquer língua. Se você quer aprender inglês, se você está realmente focado com isso. E outra coisa importante, você tem que ter o compromisso com a língua. E não só isso, você tem que definir o porquê você quer aprender aquela língua, porque se você aprender sem nenhuma motivação, você não vai conseguir. Você tem que falar: eu quero aprender inglês porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, porque eu quero conseguir disputar com pessoas em outras vagas internacionais. Você tem que ter um motivo para isso, tá? Não adianta você só, vou aprender inglês. Raramente você vai conseguir. Então você tem que ter um compromisso também. Pô, todo dia eu vou gastar ali pelo menos meia hora assistindo um episódio de série e anotando todas as palavras ali. Então, são essas pequenas coisas que vão te levar à proficiência, tá? Então, isso é extremamente importante. E agora sobre eu aprender o holandês. O holandês tem sido um processo um pouco facilitado pra mim, porque eu moro na Holanda, eu moro com 2 holandeses e o meu trabalho basicamente todo mundo fala holandês. Então, eu não me vi na situação que eu precisava de contratar um professor cara a cara. Então o que eu fiz foi contratar um curso online de gramática, com aulas gravadas, que pra mim tem funcionado super, porque eu aprendo o que eu vi no curso e tento aplicar na vida real. E você vai ter que ter um pouco mais de proatividade, mas pra mim tem funcionado super. Então, isso é muito importante também, faça o que funcione pra você. E além disso, eu tenho anotado todo o vocabulário. Agora eu comprei um iPad pra minha faculdade, e eu vou mostrar pra vocês aqui, só segurar o e no iPad, eu coloco eu vou colocar na edição, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu tenho um Dutch Study. E ela tem a palavra, eu consigo colocar um study aqui, e quando eu colocar um study, ele faz tipo um Anki. Então aqui eu aprendo a resposta, e quando eu passo ela, ele vai me dar o que eu preciso fazer. Então isso é muito bacana, ajuda demais. E você pode aplicar isso em outras coisas. O Anki, por exemplo, que é um método de estudo, ele tá muito bem difundido aí na internet, ele é de graça na internet. Então você pode fazer assim também, você anota todo o vocabulário lá. E no lado, ele é o seguinte, são cards, né? Então no primeiro verso do card você coloca a palavra em holandês ou em inglês, e no outro verso você coloca a palavra em português, você tenta adivinhar a tradução, tenta se lembrar. Então isso é uma coisa super importante. E agora eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes, porque não tem como você aprender só com input e nem só com output, que é só você escutando, ou só lendo, ou só falando e só escrevendo. Então a primeira parte vai ser a parte de escrita, a parte de leitura, na verdade, depois escrita, depois a parte de escutar e depois a parte de falar. Então vamos dividir essas 4 partes e começando agora pela leitura. Para a parte do writing, eu vou dar a primeira dica, que é você estudar gramática. Por mais que seja bem desconfortável você estudar isso no início, vai ser muito importante para que você
entenda um pouco como que a língua é estruturada. Por mais que você tenha aprendido um pouco lá no Learning, a gramática você só vai realmente se deparar com as dificuldades e nuances dela quando você ir para a prática mesmo. Então, a primeira coisa de estudar gramática, você pode fazer isso através de um site chamado Write and Improve, que é do Cambridge, se eu não me engano é gratuito, então você só coloca lá Write and Improve, vai estar no link na descrição também, e você pode aprender isso. Logo depois, você pode começar a fazer posts no LinkedIn em inglês. Aquele post que você colocava lá, eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa, ao invés de você fazer ele em português, faz em inglês. Você não perde nada e você vai ter mais chance de ser visto por um recrutador em inglês, por exemplo. Além disso, você pode começar a escrever posts técnicos, ou seja, vai do Medium e começa a escrever blogs em inglês. Pode ser uma excelente ferramenta para você começar a se adaptar mais à língua, ou começar a ter mais contato com a língua técnica, que sinceramente é muito diferente. Por exemplo, o inglês que eu falo é um inglês muito mais técnico do que o inglês de uma pessoa dos Estados Unidos que fala um inglês mais. É um inglês de rua, né? Um inglês nativo. O meu inglês é muito mais técnico. Eu não sei o inglês nativo. Então tem essas diferenças também, tá? E depois disso, você pode começar a fazer uma coisa chamada Interview Warm-Up, que é um site do Google, é Google Interview Warm-Up. Ele te dá o seguinte, ele vai te dar algumas perguntas que eles vão te fazer, simulando uma entrevista. Você pode respondê-las tanto com texto quanto com o microfone. Então você pode falar ou escrever. E no caso da Writing aqui, a gente quer escrever, então a gente vai escrever a resposta, ele vai te dar um feedback relacionado com a pergunta e a resposta. Então é uma excelente estratégia para você se desenvolver aí e para você realmente se acostumar com a forma como você fala inglês, com a forma que você escreve inglês. E nesses primeiros momentos, pensa em traduzir, tipo assim, traduzir literal mesmo. Eu quero fazer isso, I want to do that, or I want to do this. Então assim, você vai traduzir exatamente literal. E ao longo do tempo você vai aprendendo outras maneiras de falar aquela mesma coisa, para deixar um pouco mais sofisticado, para deixar um pouco melhor, tá? Depois disso, a gente vai para a parte do listening, que é a parte de escutar. E ela é muito importante porque tudo que a gente falou até agora, a gente tá focado principalmente no que a gente vê. A gente tá vendo a visão. Só que a audição é um pouco complicada porque você tem que se acostumar com o som. Então, por exemplo, quando eu vim pra cá, pra Holanda, eu achava o holandês bizarro. Parecia assim uma língua, tipo assim, dragônica, entendeu? Dracônica. Então, e agora já tá um pouco mais suave nos meus ouvidos. Então você vai se acostumando com aquilo. Você vai se. É uma coisa que você provavelmente nunca vai ter escutado. Então, assim, você vai. O seu ouvido vai pegando aqueles sons e vai fazendo uma conexão com eles. Então, para isso, não tem muito segredo. Você vai começar a assistir tutoriais em inglês. O tutorial pode ser de alguma coisa que você já domine, para você só ver o que ele tá falando em inglês. Você vai começar a assistir filmes e séries em inglês. E agora você pode colocar tanto a legenda em inglês, né, quanto o filme em série. E, de preferência, séries que você já assistiu, para você saber o contexto ali, pelo que você se lembra da série. Você vai começar a talvez tentar assistir seminários em inglês, talvez assistir algumas aulas, tentar assistir vídeos no YouTube, tentar colocar o máximo de coisa em inglês possível no seu dia a dia. E é muito fácil, porque tem inglês em tudo quanto é canto. Você vai ficar surpreso com o quanto de conteúdo tem em inglês, tá? E por último, a gente vai falar. E só mais uma coisa. No listening, você lembra também de colocar no seu caderninho de vocabulário. Porque no output, no writing e no speaking, por exemplo, você não vai aprender muito vocabulário novo. Assim, pode ser alguma palavra que você não saiba, que você vai pesquisar e depois colocar no caderninho, mas no listening e no reading você vai ver muita coisa nova. Então nisso você vai sempre ter o caderninho de vocabulário e lembra daquele mesmo esquema do Anki, tá? Então vou deixar o link dele aqui também embaixo, pode te ajudar. Então no speaking, ele é um pouco mais complicado, porque principalmente se você não tiver ninguém que fale inglês perto de você, se você tiver, cara, marca ali uma reuniãozinha de meia hora por semana com um amigo seu que fala inglês bem, com um amigo seu que sei lá, mora fora, sei lá, qualquer coisa. E você começa a falar inglês com ele e ele vai te dando feedback também, falando, pô, isso aí não fez sentido. E você vai se acostumando, você vai entendendo, você vai pegando essa. Outra parte também é o interview warm-up, igual eu falei lá no writing, que pode ser muito útil pra você, porque você vai basicamente estar falando inglês com uma entrevistadora, ou um entrevistador, né? E outra coisa, tem três outros sites que podem te ajudar. O primeiro deles é o Free for Talk. É um site que ele é de graça, como o nome já diz, que você vai entrar em salas, ele tem várias salas, e você vai clicar na sala lá e vai entrar, e vai ter alguém no idioma que a sala tava falando. Então, assim, sei lá, sala de inglês nível avançado. Você clica lá, vai ter um cara que fala inglês nível avançado querendo trocar ideia em inglês. Sala inglês nível básico. Então, assim, com isso você consegue encontrar pessoas que falem esse idioma e você consegue praticar com elas, o que é muito importante e muito útil, tá? Então, só lembrando que podem ter pessoas mal intencionadas, como qualquer site de internet, então use com cautela.
E o próximo é o Omegle, que é a mesma lógica do outro, só que vão ser pessoas aleatórias, você vai passando assim, e você pode colocar a localização do seu amigo em inglês, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai falar com pessoas em inglês e segue o mesmo conselho de cuidado com pessoas mal intencionadas. E por último, são as plataformas de inglês, né? Então, lá você tem, por exemplo, a Cambly, tem o italki, tem várias que você consegue contratar um professor por um período de hora específico e você vai aprender inglês com ele, vai ser um bate-papo assim, e ele vai te dar algumas dicas e vai te ensinando inglês, tá? Então, por último, a última dica que eu quero te dar, que nunca funcionou pra mim, mas eu vou dar mesmo assim porque eu sei que funciona com muita gente, que é o Duolingo. O problema, e o aplicativo em geral. O problema que eu tenho com eles é que por mais que você tenha ali um aprendizado, você não tá realmente aprendendo nada que seja útil. Por exemplo, eu fiquei 2 semanas no Duolingo fazendo streak todo dia pra aprender eu como maçãs em holandês. Então, assim, não é o trade-off não vale muito a pena, tá? Então, são essas dicas que eu tenho pra vocês pra aprender o inglês. O inglês vai te abrir muitas portas, ele vai te abrir um caminho que você não tinha visto ainda, vai te abrir vagas que você não conhecia, e ele vai te poder também vai conseguir fazer com que você consiga conhecimento de onde você não conseguia antes. Por exemplo, em artigos, por exemplo, na documentação oficial, em vídeos oficiais da tecnologia que você quer aprender, e obviamente vai conseguir te levar a salários muito mais altos, tá? Então, se você quer mais vídeo desse estilo de inglês, esse vídeo foi feito em conjunto com o Boltz, aquele que vocês conhecem. Ele postou um vídeo lá no canal dele sobre as dificuldades de falar inglês, sobre as dificuldades no processo de aprendizado e um pouquinho mais de coisa. Não vou falar tudo aqui não, vocês vão ter que ir lá assistir. Vai estar aqui embaixo, deve estar aparecendo em algum canto aí na tela. De aprender um pouco mais sobre isso, e vídeos menos técnicos, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo aqui, que fala sobre profissões da área tech que você não precisa codar. Pode ser bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui vai ter um botãozinho pra você se inscrever no canal. Você clica lá também, me ajuda demais, tá? Então eu espero que 2023 seja esse ano, foque no inglês e tamo junto, galera. Até mais.